família, cujo Deus é o Deus da família. Você já agradeceu a Deus pela família que Deus te deu? Às vezes a gente olha para a nossa imperfeição, a gente olha para os erros, mas a gente esquece que a nossa família ela foi construída pelo Senhor. A família é a obra mais perfeita do nosso Deus. E com isso nós devemos agradecer todos os dias pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, por quem Deus colocou no nosso caminho, no nosso meio, para conviver conosco. Amém? Vamos estar levantando um clamor pelas famílias nessa noite, orar a Deus, porque o diabo está furioso sobre a vida das famílias. É onde ele mais tenta atingir são famílias, porque ele sabe que se ele atingir as famílias, não terão pessoas, não terão profetas, não terão ministros, não terão pastores, não terão evangelistas. Então o diabo ele fica furioso com a vida das famílias. Ele quer acabar com as famílias, um projeto tão lindo que o Senhor nos deu. Amém? Vamos estar orando. Soberano e eterno Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor Jesus, hoje aqui na tua casa, Pai, Senhor, nós venhamos, Pai, levantar um clamor, Senhor, em favor das famílias, Pai. Senhor, nós venhamos, Pai, levantar um clamor, Senhor, em favor de cada lar, de cada casa. Senhor Jesus, que o Senhor vai entrando com providência, Senhor, nas famílias, Pai. Senhor, que cada família representa
vai suprir a necessidade, Pai, dos teus filhos. Não deixe, Senhor, que venhamos perecer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te clamo, Senhor, por salvação sobre estas casas. Esse filacodose te pertence, Pai. Liberta esse povo, Senhor, neste lugar, Pai. Transforma casas, famílias neste lugar, Senhor. Que famílias entram por essas portas, Pai. Tendo algo diferente, Pai, sendo moldada por ti, Pai. Senhor, vem trazendo teu povo, Senhor. Vai restaurando, Senhor, essas vidas, Senhor. Senhor, em nome do teu Espírito Santo, nós chamamos a ti, servos da nossa vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória seja dada ao Senhor. Senhor, envolve o Senhor, tudo que Ele faz é perfeito. Eu acredito e creio que você não entrou aqui hoje em vão. Não deixe que nada tire seu foco nessa noite. Não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Às vezes a gente quer olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, para quem está na frente, quem está atrás, mas foque no Senhor. É a boca do Senhor que vai todas as respostas para a nossa vida. Amém? Vamos dar uma oportunidade ao nosso irmão Francisco. Oportunidade, vai estar trazendo louvor. Nosso irmãozinho Francisco, nosso pequeno irmão Francisco. Caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Que palavra abençoada, né, irmãos? Da boca das crianças, né? As criancinhas, elas também são usadas pelo nosso Senhor. E o Senhor, Ele quer usar mais crianças na casa dele. Eu lembro que na minha casa, meus pais, eles só vieram conhecer Jesus através de 3 crianças. Então, as crianças, elas também têm o poder de trazer as suas famílias para casa. Então, a gente tem que glorificar a Deus quando a gente vê uma criança louvando, trazendo uma palavra, fazendo uma oração do jeitinho deles, mas fazendo aquilo conforme o Senhor ensinou. E que os pais e as mães também entendam isso. Continuem ensinando seus filhos no caminho do Senhor, porque lá na frente colherão grandes frutos. Amém? Vamos estar continuando dando mais uma oportunidade. Vamos estar ouvindo também a nossa irmã Paula, alguma oportunidade? Pessoal, você vai para cima, amém? Eu quero contar um breve testemunho sobre a minha família, mas antes disso, eu vou deixar uma palavra para os irmãos que vivem em 2 Samuel 23:5. São as últimas palavras de Davi. Eu vou ler para não tomar tempo dos irmãos. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto interno, que tudo que será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz o brotar. Bem, para todos que conhecem um pouquinho da minha história, sabem como é que foi a minha família começou.
mas ainda assim, no culto de família, é importante falar sobre isso. Eu me casei aos 25 anos e com um diagnóstico que eu não podia ter filhos. Isso eu fui diagnosticado quando eu tinha 19 anos. Depois de muitas crises de cólica, eu sempre ia para o hospital, volta, vem, vai. Eu fui ao ginecologista para saber o que estava acontecendo. E aí, depois de muitos exames, muitas coisas sendo feitas, o meu médico disse para mim que eu não ia poder gerar. Meses se passaram, eu também tive um problema no seio, e ele falou assim, olha, para gerar tem conserto. A gente pode ver um tratamento mais para frente, você vai gastar um pouquinho mais, mas você consegue. Mas com isso que você teve no seu seio, você não vai conseguir amamentar. Pelos antibióticos que você tomou, pelas coisas que você fez, não vai ter como amamentar. Passados algum tempo, eu passei por alguns relacionamentos. O último relacionamento antes que eu viesse me casar foi um relacionamento que me trouxe traumas, que me trouxe algumas, hoje eu posso dizer que cicatrizes, mas que foi um processo para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Eu lembro que no final desse meu último relacionamento, eu já tinha perdido a minha mãe, eu tinha passado por um processo de depressão muito forte, eu cheguei a pesar 45 quilos. E na minha oração, eu falei isso no meu casamento, não tinha palavras, tinha lágrimas. E no meu pensamento eu pedi ao Senhor um homem que, antes que me amasse, ele amasse a Deus. Que antes que ele quisesse um relacionamento comigo, que ele quisesse primeiro um relacionamento com Deus. E aí eu conheci o Brasil. E eu lembro que eu botei alguns empecilhos para esse namoro não acontecer, porque eu achava que ia ser igual aos outros, que depois que terminasse ele não ia querer mais congregar aqui na igreja, que eu ia continuar sendo chamada menina que vem aqui, apresenta relacionamento, termina, o jovem vai embora e ela começa tudo de novo. Então nós oramos por 3 meses. Eu falei para ele, disse, Senhor, o casamento só começa se nós orarmos. Se você quiser namorar comigo, a gente vai ter que orar. E mesmo assim, sem entender, com muita conversa, nós oramos por 3 meses, namoramos, noivamos e nos casamos. E quando a gente casou, eu falei para ele, eu falei assim, olha, você já sabia lá desde o nosso relacionamento que eu não podia ter filhos. Então, vamos ver o que Deus vai preparar para a gente. Mas eu lembro que quando nós voltamos de lua de mel, ele foi pregar numa congregaçãozinha aqui em cima, e uma irmã, depois que ele terminou de pregar, falou, eu preciso orar pela sua família, a sua esposa tá aí. E aí eu dei a mão a ele, ela falou assim, olha, bem antes do que você imagina, você vai gerar. E sabe quando a gente sai assim, meio desacreditado, porque eu já tinha passado por 2 médicos, eu já tinha feito diversos exames, e todo mundo dizia que não ia gerar. Então, por mais que, eu lembro que uma vez o pastor Joel aqui falou que nós tínhamos que orar, depois o pastor Isaías também falou que todos os dias de dormir, nós tínhamos que orar sobre a minha barriga, sobre o meu ventre, porque eu ia gerar. E eu, por um tempo, parei de falar sobre isso na minha casa, porque eu falei, isso me deixa triste, isso me deixa chateada, porque eu estou prestes a operar, para poder ver o que vai ser feito, e mesmo assim fica todo mundo dizendo que eu vou gerar. Eu não vou, porque já foi dito que não vou. Então, depois de 7 meses de casado, de 2, nós viramos 5, porque o Senhor é tremendo, Ele sabe aquilo que Ele faz, e não éramos assim que nós queríamos, mas Deus sabe de todas as coisas. E depois de 1 ano de casados, veio a Heloísa. Eu lembro que eu descobri a gravidez da Heloísa já 1º de outubro de 2023. E a minha operação estava marcada para o final do mês, para o final do ano, dezembro. E eu cheguei lá para a minha médica com 3 testes de farmácia, uma útero e um teste de sangue. E eu falei para ela, olha, eu tenho uma surpresa para a senhora, tá aqui. Ela, você está grávida? Eu falei, tô. Aí ela, não é possível. Eu falei, mas eu tô, tá aqui. Aí ela falou assim, vamos fazer uma outra útero. A gente bateu uma outra útero e ela falou assim, olha, não conta para ninguém ainda não, porque a gente não consegue nem ouvir o batimento. Eu lembro que foi a única que o Eric ficou mais chateado com a médica. Porque ela falou assim, só tem um risquinho de caneta aqui. Você ainda não pode dizer que você está grávida por aí. E o Eric falou assim, risquinho não, esse aí é o nosso bebê. Tem um bebê aí. Tem um bebê. E nós viemos, eu falei, o Eric, você não me conta para ninguém, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser. Terça-feira no culto da palavra, a primeira coisa que o Eric
avisar os irmãos que a parte do Senhor é uma Paula tá grávida. E eu falava assim, ainda bem que não tem muitos irmãos no culto, o pessoal não está sabendo, mas a cada cabelo que ele ia cortar, ele falava assim, bom, mas ele é muito meu amigo, eu tive que contar. Eu só contei para esse. E até eu fazer 2 meses, eu sei que já tinha umas 20 pessoas sabendo que eu já estava grávida. Até que por fim a gente foi fazer a outra ultra e o coração da Heloísa já começou a bater. Eu contei isso aqui, irmãos, para que vocês entendam que a família é projeto do Senhor. Os médicos diziam para mim que eu não ia girar. Os médicos diziam para mim que eu não ia amamentar. E eu lembro que eu acho que isso me bloqueou um pouquinho, porque o meu leite demorou a descer. Então eu comecei da fórmula para a Heloísa. E depois de 4 a 5 semanas o meu leite desceu. E exatamente aquele seio que eu tinha passado todo o processo, que eu tinha tomado medicamentos para poder sarar aquilo que eu tinha tido, foi o seio que a Heloísa mais mamou. Foi o seio que eu estocava leite para quando eu botava lá na creche, ela poder mamar. Então, aquilo que o homem fala para você, você não pode pegar para si como a palavra do Senhor, porque é a última palavra do Senhor. Hoje estão aí os meus 4 filhos, a Heloísa correndo pela igreja inteira, o Gaelzinho chorando de vez em quando, a Mirella que dança, a Pietra está aí, todos lindos para a honra e glória do Senhor. Muitos diziam que eu não ia casar, muitos diziam que o meu esposo não ia ter família, não ia ter filhos, mas para a honra e glória do Senhor, aqui nós estamos. Esse ano nós fazemos 6 anos juntos e 3 anos de casamento. Tudo para a honra e glória do Senhor, meus irmãos, porque se fosse depender de mim, se fosse depender dele, talvez nós ainda estaríamos aí no mundão, aí fora, fazendo aquilo que o Senhor não quisesse, mas o Senhor nos escolheu para viver essa história. E assim, junto com essa palavra que eu li hoje, no começo dessa palavra, nós falamos sobre o vinho, que o coro dele diz assim: nenhuma praga, nenhuma chantagem, nenhuma contenda, nenhuma inveja, nenhuma frieza, nem feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Os irmãos possam ficar com esse louvor. Os irmãos possam ficar com esse louvor. Eu vou tentar cantar ele, mas eu peço para que os irmãos possam me ajudar, amém? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que os meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as portas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu
em seus caminhos. Então, para tudo que nós for fazer, né? Então, o primeiro que a gente deve colocar é temer o Senhor e buscando dar nos caminhos do Senhor. Sabe, a nossa família, o nosso namoro, ele tem que estar debaixo das bênçãos do Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. Bem, gostaria de estar convidando as criancinhas, vamos estar orando pelas criancinhas. Gostaria de estar convidando o presbítero também para estar orando pelas crianças, amém? Amar as criancinhas, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui te clamando, Pai. Pai, pela vida dessas crianças, Pai amado. Pai, que o Senhor venha suprir, Senhor amado. Pai, todas as suas necessidades, Senhor, espirituais, Senhor. Pai, materiais, Senhor amado. Pai, que o Senhor venha fazer essas crianças, Senhor. Pai, crescer na sua graça, no seu entendimento, Pai amado. Pai, que o Senhor venha dando capacidade física, Pai. Pai, capacidade intelectual, Senhor amado. Pai, que essas crianças venham amar a Ti, Pai amado, com todo o seu coração, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoando, Senhor. Pai, as irmãs que ministram, Senhor amado. Deus, uma palavra naquela salinha, Pai. Pai, que essas irmãs venham ser cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que elas venham, Senhor, fazer essas crianças amar, Senhor amado, a palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor amado, Pai, fazendo com que essas crianças venham ser, Senhor, abençoadas por Ti, Pai. Pai, que através dela, Pai, família venha a ser restaurada, Senhor. Pai amado, que através dela, Senhor, Pai, vidas venham se converter aos seus caminhos, Pai amado. Pai, que nós choramos, Senhor, Deus, por essas crianças que são o futuro, Senhor amado, de amanhã. Em nome de Jesus, Pai amado. Pai, que o Senhor venha, Senhor, Pai, fazendo, Pai amado, elas se erguerem, Senhor amado. Pai, como sacerdote, como missionários, Senhor. Pai, como presbíteros, como pastores de amanhã. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Amém. Nós vamos estar recolhendo também os dízimos, as ofertas. Gostaria de estar convidando o nosso pastor, juntamente com a nossa missionária, a irmã Diomério, vem para estar louvando ao Senhor. Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Vamos lá. Jesus. Meus irmãos, hoje nós temos 42 anos, né? Mas uma coisa que eu sempre falo: se você, como mãe, se você, como pai, quer ver a felicidade do teu filho, investe na igreja. Tem muitas pessoas pensando: não, vou comprar uma roupa nova, vou dar um celular, vou comprar uma viagem. O maior investimento que você pode fazer é colocar o teu filho no altar. E essa semana, lembrando que o meu domingo é o culto da família, eu me lembrei que na minha casa, onde eu morava, tinha uma cozinha pequena e pequenininha. E minha mãe, lavando a louça, ela colocava os hinos lá no João Chico Cavalhais, no último volume, e começava a cantar. E aí, irmãos, eu era uma criança do tamanho de Gael, pequeno, eu depois comecei a crescer, aquilo foi entrando dentro do meu coração, sabe? E mesmo sem saber cantar, eu queria cantar. Sabe por quê? Os filhos olham os seus pais como exemplo aqui na terra. Grave isso, irmãos. Que tipo de exemplo nós estamos deixando aos nossos filhos? Porque ele nos observa, amém? Amém? Vamos começar do glória, irmão. Glória ao Senhor. Você sabe que tem um Deus que mora acima das estrelas, amém? Amém, irmão? Começar do glória, irmãos. Ele mora. Ele mora.
de estar convidando então o nosso diácono Augusto, com a sua oportunidade, está expressando sua alegria. Vamos trazer a família para a igreja, para a escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, e vamos nos achegar mais perto de Deus, que é a nossa verdade. Tá bom, irmãos? Esse é o conselho que eu dou aos irmãos. Eu queria louvar a Deus comigo, mas o tempo é muito curto. Deixa para o próximo culto. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe. Para erguer um clamor, nossa pastora, infelizmente logo após nós estaremos entrando na palavra. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Gostaria de estar deixando para a meditação da igreja versículo muito conhecido, glória a Deus, aleluia, se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 28, bem conhecido mesmo, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer merecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centímetro.
e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dimensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus, glória a Deus, aleluia, familiares. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Glórias a Deus, aleluia, somente até aqui. Hoje é culto da família, né? E já foi falado, glória a Deus, aleluia, desde quando eu cheguei, né? Entre testemunhos e palavra, já foi citado várias as vezes, que antes de tudo nós devemos amar a Deus. Antes de todos nós devemos amar a Deus. A família é um projeto de Deus, sim. Satanás tem lutado contra as famílias, sim. Infelizmente, glórias a Deus, aleluias, poucos de nós estamos vigiando, glórias a Deus, aleluias. Nesta noite o Senhor fala numa igreja: vigiar e orar a todo tempo, porque o inimigo ele não está brincando com a sua maldade. O inimigo ele tem lançado, glória a Deus, aleluia, as bandejas e bandejas. Não é só sobre os jovens, é sobre os anciões, é sobre os homens maduros, é sobre os homens jovens. Quando eu me refiro a homens, irmãos, eu me refiro a homens e mulheres, eu me refiro à família que está sendo destruída. Não é a família que não conhece a Cristo. Infelizmente, é a família que conhece a palavra. Está sendo atacado dia após dia. Então nós devemos orar e vigiar. Nós devemos pedir a Deus para nos guardar, nos livrar, nos libertar e nos dar entendimento e sabedoria. Muitas das vezes as pessoas falam que a mulher sábia, ela vai edificar o lar, mas a mulher, ela só pode edificar o lar se ela tiver um homem sábio do lado dela. Porque não adianta a mulher sábia querer edificar o lar se ela tiver um homem tolo diante dela. O homem ele tem que ser o sacerdote da sua casa. O homem ele tem que se manter firme e fiel à sua palavra. Não é só dentro da igreja, diante do pastor, não. É principalmente dentro do seu lar. Porque muitos irmãos, muitos, glória a Deus, aleluia, tem muitos que estão esquecendo que Deus ele está em todo canto, principalmente dentro do nosso lar. Deus conhece o meu comportamento, o seu comportamento. Deus sabe como eu tenho agido dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do colégio, dentro da faculdade. Deus está em todos os lugares a todo tempo. Mas o homem está se esquecendo desse pequeno detalhe. Volto a repetir, quando eu digo o homem, é o homem e a mulher. Nós devemos orar
amigo, porque só pode chamar o Espírito Santo de amigo quem tem intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluias. E sem a presença dEle nós não somos nada. Então, constantemente venhamos estar com o nosso amigo Espírito Santo, porque foi a Ele que Deus deixou na terra para cuidar de mim e de você. Deus tem visto toda a terra. Deus tem, glória a Deus, aleluias, sondado
oro pela vida do nosso presbítero irmão Wellington, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Peço que os irmãos se atentem à palavra, evitem de se locomover, orar muito pela igreja. Vamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor, te entregamos, Pai, o teu filho, o teu servo nas tuas mãos. Quero, Pai, que, Senhor, será falado aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, que venha testificar, Senhor, para a tua igreja, Pai, que o Senhor continue abençoando, usando, Pai, Senhor, que a tua vida, a tua casa, Senhor, a tua família, Senhor, venham ser cheios do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, fale com a tua igreja, continue falando com cada um de nós, Pai, através do teu filho, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. A igreja para falar do Senhor. O Senhor está aqui na casa, né, meus irmãos? Que o Senhor venha abençoar todas as famílias presentes aqui, né, meus irmãos? Que o Senhor venha abençoar cada lar aqui representado. Né? As nossas famílias são bênçãos, meus irmãos. Bênção do Senhor. A sua família é uma bênção. A sua casa é uma bênção. A nossa casa é uma bênção, meus irmãos. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Amém. Deus vai abençoar cada irmão, cada família, cada lar. Glória a Deus. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Palavra bem conhecida, que diz assim: criou uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, ele morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para ser servo. E Eliseu disse: tu queres fazer? Declare o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos. Põe a parte do que vier e estiver cheio. Partiu, pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse aos seus filhos: traz mais ainda, mais um vaso? Porém eles disseram: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, culto da família, Senhor. Pai, aqui cada família aqui representada, Senhor amado. Pai, que o Senhor venha estender as suas mãos sobre cada laço. Pai, obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo nosso laço. A nossa família é uma bênção do Senhor, Pai, porque foi o Senhor que nos deu. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está falando desde o início, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, onde essa passagem vai te falar também sobre uma família, a qual essa família temia o Senhor. A Bíblia vai dizer que essa família era temente a Deus. A Bíblia vai dizer que agora uma das mulheres dos filhos dos profetas clama a Eliseu dizendo: olha, meu marido agora é morto. E a Bíblia diz que aquele homem, ele era aluno de Eliseu. Aquele homem, ele aprendia aos pés de Eliseu. E a Bíblia diz agora que aquele homem, após ele morrer, ele deixa uma dívida.
E a Bíblia diz agora que aquela mulher ela estava vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, de tempestade. E não é diferente nos dias de hoje. Temos as nossas famílias, e às vezes passamos por luta, por dificuldade, às vezes por aflição, o vento que sopra de um lado, que sopra do outro, mas eu quero dizer que a sua casa é uma bênção. Independente das lutas que você passe, independente das aflições que vêm sobre a sua casa, fica com isso no seu coração: a minha casa é uma bênção. E a Bíblia vai dizer que agora aquela mulher, ela se encontra numa situação difícil, numa situação complicada, agora onde ela vai estar cuidando dos seus 2 filhos sozinha, porque o seu companheiro, o seu esposo agora é morto. E naquela época a mulher ela não tinha trabalho, ela não podia trabalhar, era o homem que levava sustento, era o homem que era o provedor da casa, e agora ele deixa uma dívida na praça. E a Bíblia diz mesmo que aquela mulher ela está vivendo um momento de dificuldade, momento de luto. Agora os credores vão bater na sua porta. Os credores vão bater na sua porta cobrando a dívida que o seu esposo deixou. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, aquela família temia o Senhor. E é assim nos dias de hoje, o inimigo ele quer minar a nossa casa, ele quer minar a nossa família. Às vezes ele está na porta da nossa casa, sabe, querendo fazer ruaça, querendo entrar para destruir a nossa família. Mas interessante que a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que os temem e os livra. Eu quero dizer que nesta noite tem livramento para a sua casa, nesta noite tem livramento para a sua família, porque a sua família é temente ao Senhor, a sua casa é temente ao Senhor, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, é temente ao Senhor. A Bíblia diz que aqui agora os credores chegam na casa daquela mulher dizendo: olha, pague a sua dívida, pague aquilo que você, o marido, está devendo. E a Bíblia vai dizer agora que ela fica desesperada, porque agora aqueles homens eles chegam, porque naquela época os credores eram aqueles homens que emprestavam dinheiro e eles queriam receber. E se você não tivesse nada em forma de dinheiro, ele levava o que tinha de valor na casa. E o inimigo ele é assim, irmão. Ele quer minar a minha casa, ele quer minar a sua casa, ele quer minar a nossa casa, ele quer minar a nossa família, ele quer fazer roça dentro do nosso lar. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem o Senhor, e se você tem o Senhor, tem anjo guardando a sua família, tem anjo guardando a sua casa neste momento. Porque aquela mulher era mulher, independente do Senhor, independente das lutas, independente da dificuldade, ela temia o Senhor, irmão. E aqueles homens representam o inimigo da nossa alma, irmão, porque ele quer minar a nossa casa, ele quer fazer roça dentro do nosso lar, ele quer acabar com nossos filhos, quer acabar com nossos casamentos. Mas eu quero dizer nesta noite que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e a sua casa não será atingida. E tem anjo do Senhor guardando a sua casa, tem anjo do Senhor guardando o seu lar nesta noite. Só de você estar aqui já tem anjo lá guardando o seu lar, meu irmão. E a Bíblia agora diz que eles começam a gritar na porta daquela mulher: olha, paga a dívida, paga a sua dívida. E ela fala: dá um número, só até outro dia. A Bíblia diz que aquela mulher vai em direção a eles. Aquela mulher se posiciona. Aquela mulher, independente das lutas, da dificuldade, ela não para por causa da afronta do inimigo, ela não para por causa da afronta do diabo. É o que eu quero dizer nesta noite, irmão. Independente da luta, independente das circunstâncias que você está vivendo, não pare em meio às afrontas, não pare, sabe, em meio ao ataque do inimigo, porque é isso que ele quer, que a gente pare no meio do caminho, que a gente entra no nosso quarto e fica com o tempo
Eu não aceito esse levante do inimigo sobre a minha casa. Eu não aceito esse levante do inimigo sobre a minha família. Vai na direção da pessoa certa, irmão. Fala para o Senhor: você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é homem que tem o Senhor, você é mulher que tem o Senhor. Não aceita essa afronta dentro do seu lar. Porque aquela mulher não se abateu, não, com aqueles homens na porta dela, não. Ela foi na direção do Eliseu, ela foi na direção do profeta e falou: olha, você sabia que meu marido temia o Senhor? O credor está lá na porta da minha casa, ó, querendo fazer boaça, querendo fazer bagunça. O inimigo quer bagunçar minha casa, quer bagunçar minha família, mas eu e meu marido temi o Senhor. A minha casa é temente o Senhor. O que você vai fazer? Meu Deus! Você temente o Senhor, irmão. Quem manda dentro da sua casa é o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: olha, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, então as portas do inferno não vai prevalecer sobre o seu lar. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua casa. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua família. Você é a igreja do Senhor, você é temente do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Agora ela vai diante do profeta. Você sabia que minha esposa era realmente o Senhor? Os homens estavam na porta da minha casa, queriam levar meus 2 filhos para ser escravo. E tem aqui mães, tem pais, e quando mexe com os filhos, né, meus irmãos, a gente. Aquela mulher toma posição. É momento de nós tomar posição. É momento da gente se posicionar na presença do Senhor. Foi falado aqui que o inimigo não está brincando de ser inimigo. Nós somos servos do Senhor, tem serva do Senhor na casa, temente ao Senhor, então é momento de se posicionar, porque o diabo ele quer fazer bagunça, ele quer fazer ruaça, mas o Senhor está dando ordem ao anjo para dar livramento. E a Bíblia diz, ela chega diante de Eliseu, explica a situação, explica o acontecimento, fala que o credor quer levar seus filhos, o credor quer bagunçar sua casa, e ele fala: o que hei de fazer? Declare que tudo em casa. E ela vai dizer: a sua serva não tem nada senão um pão de presente. E tudo você aqui nesta noite, irmão, para o Senhor. Eu vou oferecer o Senhor aqui nesta noite. O azeite representa a presença. Representa a presença de Deus na nossa vida. E se você tem a presença de Deus na sua vida, o inimigo não vai fazer roça sobre a sua casa, não vai fazer roça sobre a sua família. Declara que tu tens. E ela vai dizer: olha, a sua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. Ela tinha pouquinho, talvez o mínimo. Mas eu quero dizer, irmão, quando você oferece humilde de coração para o Senhor, Ele faz coisa grande através do seu povo. Através do seu povo Ele realiza milagre. Através do seu povo Ele entra com providência. Quando você oferece de coração o povo para o Senhor, Ele entra com providência sobre a minha e a sua vida nesta noite. Ela tinha pouquinho, ela só tem um pouquinho de azeite. Reserva. Através da sua reserva, Deus vai fazer milagres sobre a sua família. Através desse pouquinho de azeite que você tem, Deus vai fazer milagres sobre a sua família. Aquela mulher se posiciona. Aquela mulher não fica de boca fechada diante da afronta do inimigo, não. Ela vai da pessoa certa. Ela oferece o pouco que ela tem de coração. E através do pouco que ela oferece, Deus começa a operar um grande milagre.
Eu quero dizer, irmão, quando você abre o seu coração sincero para o Senhor e fala assim, eu vim oferecer aqui, Senhor, o meu de melhor, Deus começa a trabalhar sobre o seu lar. Deus começa a trabalhar sobre a sua família. Deus começa a operar milagre no meio da sua parentela, no meio dos seus filhos, no meio da sua casa, e começa a fazer o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Interessante no verso 3, e ele diz, vai, pede vaso emprestado a todos os teus vizinhos, não pouco. Obediência. Aquela mulher foi uma mulher obediente. Temos que ser obedientes ao Senhor, meus irmãos. Temos que ser obedientes à palavra de Deus, porque através da obediência o milagre vai acontecer, vai haver restauração, vai haver libertação. O inimigo cai por terra no meio da sua família, o inimigo cai por terra no meio do seu casamento, o inimigo cai por terra através da sua obediência ao Senhor. Ela foi obediente, ela ouviu o profeta e falou: vai, pega a vaso emprestado. Será que estamos sendo obedientes? Será que estamos sendo tementes ao Senhor? A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 128, ele vai dizer: olha, bem-aventurado o homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá da obra das suas mãos, e tudo irá bem, e tu serás feliz. Obediência, temer o Senhor. Temos sido temente ao Senhor. Aquela mulher era temente ao Senhor, foi obediente à palavra do profeta, e ela viu o milagre. Ela viu sua casa sendo restaurada. Aleluia! Ela viu o Senhor colocando as coisas no lugar. Eu quero dizer que através da sua obediência, Deus vai começar a botar as coisas no lugar. Deus vai começar a botar as coisas no ponto certo, no momento certo, na hora certa. É através da sua obediência, é através quando você começa a ser temente ao Senhor. Deus vai botar as coisas no lugar, no momento certo, na hora certa. As coisas vão começar a entrar no eixo através da sua obediência, da minha obediência. Ela foi obediente. Ela ouviu o profeta. O profeta representava a voz de Deus na terra. Vai, toma vaso emprestado. Não poucos. Ela saiu. Foi falado sobre isso aqui. Temos que dar bom testemunho, não só dentro de casa, mas no trabalho, na escola, na faculdade. Porque para aquela mulher pedir vaso emprestado, ela tinha um bom testemunho, irmão. Porque ela saiu pedindo de vizinho emprestado: me empresta um vaso, me empresta um vaso, me empresta uma vasilha. Ela tinha que se dar bem com os seus vizinhos, com os seus irmãos, no meio da comunidade. Ela tinha que ser uma pessoa de bem. Talvez ela passando naquele momento, mas era uma mulher que temia o Senhor, era uma mulher que levava as coisas do Senhor a sério, levava as coisas do Senhor na risca, levava as coisas do Senhor sendo temente, sendo obediente. Porque é assim, irmão, não é porque a gente sendo temente ao Senhor, servindo o Senhor, que a gente não vai passar por luta. Não é porque a gente está na presença do Senhor que a gente não vai passar por dificuldade. Vamos passar por dificuldade, sim. Vamos passar por vento, sim. Mas a nossa casa é a bênção. A nossa família é uma bênção. Os nossos filhos é uma bênção do Senhor. O seu casamento é uma bênção. A sua família é uma bênção. Então não deixe que o inimigo venha fazer ruaça. Não deixe que o inimigo venha parar, que você pare no meio do caminho. Não veja que o inimigo ele vai te enfrentar, ele vai te afrontar, ele vai falar coisas para você parar, para você desistir. Mas você se posiciona, você coloca na posição do Senhor. Seja obediente, seja temente, porque na hora certa Deus vai reverter a história, Deus vai reverter o quadro, Deus vai botar as coisas no lugar, e na hora certa você vai cantar o hino da vitória. É assim, meus irmãos. Não é fácil para ninguém a gente chegar até aqui, não. Muitas das vezes o inimigo ele vem nos afrontar para a gente desanimar, para a gente parar, para a gente ficar com depressão, ansiedade. Vem colocar coisa na nossa mente que não está acontecendo. Aleluia.
Então a Bíblia diz que entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos e dê o azeite e todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Mas tem milagre que vai acontecer dentro da sua casa, vai ser de porta fechada. Tem milagre que vai acontecer dentro do seu lar que vai ser de porta fechada. É tempo de a gente fechar a porta e orar. Fecha a sua porta e ora. E teu pai vai te responder no secreto. Aquele milagre, irmão, aconteceu entre a família. Quando é fechar a porta, momento de intimidade, comunhão. Temos que voltar a ter, a família ter comunhão, né, com o Senhor. Uma família tem que ter comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Feche a porta, tu e seus filhos. O Senhor está preparando um momento de intimidade, de separação entre eles aí. É tempo da gente se separar. É tempo da gente fechar a porta do nosso quarto e orar. É tempo de a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai no secreto. Porque é através de você fechar a porta e orar que o Senhor vai realizar milagre, que o Senhor vai estabelecer livramento, que o Senhor vai trazer união, que o Senhor vai repreender contenda, que o Senhor vai repreender o mal, que o Senhor vai repreender calúnia. É através que você fecha a porta e ora. Intimidade, comunhão familiar com o Senhor. Ali houve uma comunhão familiar, irmão. Fechou-se os filhos e a mãe para estar orando o Senhor, falando com o Senhor. E a Bíblia diz que ela enchia os vasos, e os vasos estavam sendo cheios. E sucedeu que a mãe falou: olha, traz mais vaso. E a Bíblia diz que ele fala: olha, acabaram-se os vasos e o azeite parou. Enquanto tiver vaso tem milagre. Tem vaso na casa? Enquanto tiver vaso tem milagre. Tem vaso na casa? Porque enquanto tinha vaso o azeite estava jorrando. Então se aqui tem vaso tem milagre no dia de hoje. Se tem vaso tem milagre sobre a sua casa. Se tem vaso tem milagre sobre a sua família. Se tem vaso tem milagre sobre a sua parentela nesta noite. Porque enquanto tinha vaso tinha azeite. Ó, e o milagre estava sendo feito, ó. Se tem vaso na casa tem milagre nesta noite. Se tem vaso na casa tem libertação nesta noite. Ah, se tem vaso na casa o Senhor já está operando sobre lá nesta noite. Se tem vaso na casa o Senhor já está operando sobre os casamentos nesta noite. Porque aonde tem vaso tem milagre. Aonde tem vaso tem milagre. Aonde tem vaso continua derramando azeite. Tem presença. Tem a presença de Deus aqui na casa, irmão. O Senhor está na casa nesta noite, porque tem vaso na casa. Enquanto tinha vaso, a gente está derramando. Sabe por que a presença está na sua casa, irmão? Porque tu é vaso. Sabe por que a presença está no seu lar? Porque você é vaso. Você é temente ao Senhor. Às vezes o inimigo até tentando parar de várias formas, de várias maneiras, botou para baixo, cabisbaixo, para te fazer parar, para fazer desistir. Mas você é temente ao Senhor. Você é temente ao Senhor, meu irmão. É por isso que ele fala assim: por que eu ainda não consegui? Por que ainda não parei ele, não parei ela? É por causa da sua obediência. É por causa do seu temor ao Senhor.
casa de pé, é porque você é obediente, você é temente ao Senhor, você está no testemunho. E através de tudo isso, Deus ele olha para mim e olha para você esta noite. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela enche o vaso e paga a dívida e vive por resto. É assim que o Senhor faz. O milagre que Ele faz na nossa vida é algo grande. O que Ele faz na nossa vida é aquele. O nosso Deus é Deus que nos surpreende, né, irmão? Quando a gente menos espera. Eu vejo aquela mulher que fala assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Ah, Senhor, eu não sei mais como eu vou fazer, Pai amado. Mas o nosso Deus é Deus que nos surpreende. Quando a gente acha que a porta está fechada, Ele abre uma porta. Quando Ele acha que Ele abre uma porta, não tem porta. O nosso Deus é o Deus do impossível. Porque eu estava vendo um pouquinho daquela mulher. Deus vê algo grande sobre a sua vida. Eu quero dizer através do seu corpo, da sua fé, do grão de mostarda, Deus vai fazer grande coisa através da sua fé, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Através da fé, Deus fez um grande mover naquele lugar. Aquela mulher, ela pagou a sua dívida e viu no resto. A presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua casa. E eu quero profetizar que o inimigo não vai fazer mal sobre a sua família. Eu quero profetizar que o inimigo não vai dominar a sua casa, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E aonde tem homem de Deus que ora, aonde tem mulher de Deus que ora, o inimigo ele tem que bater em retirada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque assim, às vezes o inimigo ele dá desânimo e ela joga para baixo. Mas tem um Deus que nos dá força, tem um Deus que nos dá ânimo, nos dá vigor, para dizer assim: você não está sozinho, eu sou contigo nesta guerra, eu sou contigo nesta batalha. Amém, meu Senhor? Feche seus olhos nesta noite, vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor. Pai, quero pegar as famílias em suas mãos. Pai, eu quero, Senhor, glorificar o seu nome nesta noite, Pai amado. Porque a nossa casa é uma bênção. As nossas famílias são uma bênção, Pai amado. Pai, a pessoa que está lá representando nesta noite. Pai, o inimigo não vai vir na nossa casa, o inimigo não vai vir na nossa família. Senhor, porque somos tementes a Ti, Senhor. Ah, Pai da glória, Senhor, venha com o livramento nesta noite. Vai restaurar os lares, Pai da glória. Restaura as famílias. Vai dar de conta aos seus neste momento. Vai contra o Senhor as famílias neste momento, Pai da glória. Repreende a contenda. Repreende a desunião nesta noite. Vai, traz alegria, traz amor, traz união. Ah, Pai amado, que essa família venha, Senhor, te adorar em espírito e verdade. Ah, Pai da glória, Senhor, trabalha sobre os lares nesta noite. Ah, Senhor da glória, eu não sei o que se passa a cada lar, Senhor da glória. Mas o Senhor conhece, Senhor, cada pensamento. Mas o Senhor conhece cada mente, Senhor da glória. Vai, trabalha sobre os lares nesta noite, sobre as famílias. Restaura esse lar, restaura esse casal nesse momento, Pai da glória. Ah, Pai amado, que esse lar venha com a bênção. Que essa família, Senhor, venha ser uma família, Senhor, que venha servir a Ti, Senhor da glória. Pai, abençoe esse jovem, abençoe essa jovem, Pai amado, que o dia esteve na sua casa. Vai, traz ela de volta, traz ele de volta. Traz alegria para essa família, traz alegria para esse lar neste momento, Pai da glória. Deus amado, entrega os lares em suas mãos, entrega essas famílias em suas mãos, Pai da glória. Pai, a nossa família, Senhor, é o projeto do Senhor. A sua família, Senhor, foi o Senhor que nos deu, Pai amado. A nossa família foi o Senhor que nos concedeu, Senhor.
repreende o mal, repreende a afronta, repreende o levante, Pai da glória. Pai, estende, Pai amado, Pai, que a sua presença venha ser real dentro do nosso lar. Pai, venha haver alegria, venha haver comunhão, venha haver, Pai, comunhão, alegria, gozo, Pai amado, felicidade. Pai, venha haver parceria, venha haver, Pai amado, Pai, tudo, Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, derrama, Pai, as suas bênçãos. Pai, derrama, Pai amado, a sua unção. Já te oro, já te agradeço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor tem falado nesta noite, amém, meus irmãos? Todo primeiro domingo do mês, nós teremos o culto da família e um casal de obreiros estarão dirigindo esse culto da família. Começamos o nosso prefeito Moex, nossa prefeita Letícia, foi bênção e é o momento de nós clamarmos o Senhor. Enquanto os nossos irmãos, nós vamos terminar o culto hoje adorando, amém, meus irmãos? Rapidamente, terminar adorando ao Senhor. Eu quero lembrar os irmãos, que na sexta-feira de carnaval nós teremos uma mini vigília aqui na igreja, amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Então quem não vai viajar, 22 horas vamos estar aqui, porque sabemos que portais malignos são abertos para esse carnaval demoníaco. E eu creio que a igreja intercedendo vai impedir que esse mal aconteça. Amém, meus irmãos? Então que hora que é, irmãos? Qual dia? Sexta-feira de carnaval. Então, convido os irmãos, convoco os irmãos, obreiros, músicos da casa do Senhor e mães, vamos entrar em guerra, amém? Teremos aqui também um trabalho de 4 dias com a juventude, aqui na igreja, dias de carnaval, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, amém? Cadê a família nosso Deus de Rodonói? Vamos lá, isso, vamos lá. Já terminado orando ao Senhor, só que quando os irmãos se preparam, você ouviu os louvores, você ouviu a mensagem, você ouviu os testemunhos, e o Senhor, Ele te chama. Eu quero perguntar nesta noite, aonde tem uma alma que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aonde tem uma alma que queira dizer, eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero ter Jesus para mudar a minha história. Eu quero ter Jesus para mudar a circunstância do meu viver. Eu estou feliz nesta noite porque algumas pessoas, eu vejo aqui, Pablo, vejo alguns irmãos aqui, né? Pessoas que nós estamos orando, clamando, e o Senhor está trazendo. Quero saber, há uma alma para Jesus nesta noite? Se assim não tem, que Deus venha te dar uma nova oportunidade, amém? Só louvar ao Senhor. Salve, irmão, papai do Senhor, amém? Eu recebi ordem do general, ele
Ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho longe de você. Não é porque foi atingido que vão soltar, não é. Eu sei o seu valor, sei o quanto eu vou te ajudar a ficar nos pés. Vamos chegar pro acampamento. A festa hoje terminar. Silêncio, dias nada, só faça respirar. Mas se eu abrir e piscar de olhos, meus irmãos, eu pergunto mais uma vez,
Aonde tem uma alma que queira aceitar Jesus nesta noite? Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade. Agora saiba, o dia de ontem você não recupera isso. Amém? O dia de hoje já foi. Amanhã é outro dia. Domingo que vem teremos aqui um culto de missões urbanas. Todo segundo domingo do mês teremos um culto de missões, fazendo a igreja entender o que é missões, se envolver, trabalhando para o Senhor. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Estou feliz pela tua vida, vamos estar orando. Irmãos, terça-feira temos ensinamento da palavra e oração. Primeira terça do mês é oração, terça-feira. Quinta-feira temos culto de libertação e oração. Sábado à noite, sábado pela manhã, temos um momento de intercessão e consagração. Sábado à noite, nós vamos fazer o nosso festival de hambúrguer. Amém, irmãos? A nossa meta é vender 80 hambúrguer. Amém, irmãos? Eu contei que tem quase 80 pessoas. Se cada um comprar um, já vendemos. Amém? Qual o propósito, pastor? Nós estamos voltar a obra aqui em cima. E eu quero contar com tua ajuda no sábado à noite. Então, nesse mês de fevereiro, como nós iremos pedir os músicos colocar o som para fora, colocar a bateria para fora, usar o sax, guitarra, violão, louvando os louvores antigos, vamos estar cantando, louvando ao Senhor. Não é um hambúrguer de delivery, irmãos. Venha cultuar conosco, venha se alegrar conosco. Amém? Então, nesse sábado, o encontro de casais vai ser, segura um pouquinho, tá mais certo. Vamos colocar para março. Então, nesse sábado, teremos esse trabalho fora da igreja. No domingo de manhã, escola bíblica dominical, e você está fazendo falta de muitos irmãos hoje. Após a escola, nós temos uma breve reunião com os homens da igreja em prol do congresso de homens. É isso? É isso? Então, uma rápida reunião com os homens da igreja. Hoje nós começamos as aulas de música, exclusivo, foi bênção pela manhã. Então, irmãos, tem aula gratuita a partir das 8h30. Você que quer tocar violão, vem às 8h30, participa depois da escola dominical, depois tem mais uma aula aí, é isso? Então temos aula de teclado, guitarra e bateria. Faça o nome assim em nome de Jesus. Quarta-feira, nós vamos contar com um grupo de irmãos. Hoje pela manhã, acabou a escola, vamos na casa da nossa irmã Maria. E a irmã Maria já está andando, irmãos, amém? A mãe da Cia já está andando, não estou movendo sozinho, mas está andando. Em nome de Jesus. Então toda semana estamos indo lá. E nessa quarta, nós temos o último dia de campanha de oração na casa do diácono Luciano e a irmã Ana Paula. Então, ajude-nos. Pode ligar o som, irmão.